Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Aline Bassek, da Tríade Educacional, e eu vim aqui compartilhar com vocês algumas aprendizagens aqui da última semana. Eu estive na ABET UK 2025, que é um dos maiores eventos globais tratando de tecnologia e de educação, e fui enquanto pesquisadora da área de educação e também aqui como diretora da Tríade Educacional, que a gente tem desenvolvido muitas experiências e muitos processos relacionados à tecnologia, identificar que pontos estavam chamando mais atenção, onde a gente tinha que se dedicar um pouco mais nas pesquisas. E eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo 3 pontos que me chamaram mais atenção e que eu considero que são interessantes para serem compartilhados, para que a gente se aprofunde e estude mais sobre o tema. Nesse primeiro tópico, eu queria trazer um pouco as reflexões de um dos autores que eu tive a oportunidade de conhecer por lá, que me entregou a sua obra Educação Infinita autografada e que eu também pude participar de um workshop que ele conduziu, que é o autor Dan Fitzpatrick. O Dan traz uma reflexão importante sobre a aprendizagem ao longo da vida, por isso esse livro dele, Educação Infinita. E ele traz a reflexão sobre o quanto a inteligência artificial ela pode estar presente nas ações que a gente realiza nessa aprendizagem ao longo da vida, mas ela deve estar presente com uma visão de personalização, de levar cada vez mais aquelas experiências que façam sentido para o desenvolvimento dos estudantes. Essas reflexões que ele apresenta, tanto na publicação dele, quanto o que ele trouxe na fala dele, né, durante o workshop, estavam muito relacionados às vantagens da inteligência artificial para facilitar o trabalho do professor, mas sem dúvida nenhuma refletindo sobre o papel fundamental do educador nesse processo, ou seja, o quanto a gente precisa olhar para aquilo que a tecnologia traz como um benefício, mas sem dúvida nenhuma olhar para o papel desse estudante e deste professor como protagonistas do processo de construção de aprendizagem ao longo da vida. Eu achei muito interessante essa visão de uma educação infinita e do papel da IA, né, da inteligência artificial, favorecendo essa aprendizagem ao longo da vida, mas não sendo ela esta protagonista no processo. O segundo tópico vem muito de uma reflexão que eu tive a partir da palestra da educadora Rose Luquin. A Rose Luquin ela é uma pesquisadora, ela é uma entusiasta da educação com a inteligência artificial, né, do papel da inteligência artificial da educação, mas ela é muito cautelosa, né? Ela traz, né, o título da palestra dela era Aprendamos rápido, né? Aprenda rapidamente, mas implemente com cautela. Então, ela traz uma reflexão muito importante sobre o papel ético que a gente precisa ter ao incorporar a inteligência artificial nas nossas práticas, né? Então, ela diz assim, olha, tudo está avançando muito rápido, mas será que é por aí? Será que a gente não tem que parar? Será que a gente não tem que dar uma pausa? E entender eticamente como é que a gente vai fazer esse movimento? Até que ponto a IA vem com uma revolução educacional no momento em que a gente pode pensar, né, de novo, em facilitar, em agilizar processos, mas ao mesmo tempo, como é que a gente regulamenta isso, né? Então, ela traz uma reflexão, né, muito importante de vamos aprender rapidamente, mas vamos de forma cautelosa entender quais são os melhores caminhos, como é que a gente pode realmente colocar a IA a serviço da aprendizagem e, de novo, não como uma protagonista. A gente viu pela feira várias empresas trazendo uma discussão e trazendo recursos para aprimorar experiências de aprendizagem. Então, tanto o Google, quanto o Microsoft, quanto Padlet, Kahoot, a gente foi vendo vários Canva, né? vários recursos que a gente tem usado por aqui. Mas a fala da Rose Luquin vamos olhar com cautela, vamos pensar eticamente como é que a gente resguarda os estudantes de ações que podem impactar eticamente nesse desenvolvimento integral. Então, eu considero que a fala dela foi muito providencial, assim, para trazer reflexões importantes do uso que a gente vai fazer de todos esses recursos sensacionais que a gente viu pela feira, mas para garantir uma aprendizagem de qualidade e ética. E, por fim, o terceiro tópico é a importância do humano na educação. Gente, olha, no ano retrasado, quando eu estive lá na BET UK 2023,
Eu já tive a possibilidade de entrar em contato com discussões super interessantes falando de inteligência artificial. E este ano foi um grande chamariz assim, de todos os estandes, era trazer, olha, como é que a gente está usando a inteligência artificial no ensino de ciências, no ensino de matemática, na leitura. Agora, o que mais me chamou a atenção no todo é assim, a importância do humano, né? O quanto, sem uma pessoa ali do outro lado, que ajude o desenvolvimento da empatia, da criatividade, que estabeleça uma boa mediação desses recursos todos com a aprendizagem, isso não vai para frente, né? Então, eu acredito que, como um todo, todos os recursos, tudo aquilo que a gente viu como extremamente inovador, né? Teve um dos recursos que eu vi que me chamou muita atenção, que eu vou colocar aqui o link para vocês depois acessarem, era o quanto a leitura de um texto, enquanto o aluno ia lendo o texto, essa movimentação dos olhos, né, na leitura do texto, ficava registrada nesse software, né? E que depois disso, esse aluno respondia algumas questões e aí era possível ver se as questões que ele respondeu corretamente ou incorretamente se alinhavam ao tempo que ele se dedicou à leitura daquele texto para poder responder as questões. Então, é incrível, você tem recursos que te ajudam muito a entender melhor o movimento de um estudante em se apropriar de um conteúdo novo. Porém, do que adianta, né, você ter esses dashboards que vão te mostrar esse caminho todo se você não tiver uma intervenção qualificada, uma mediação de um educador que vai dizer, olha, aqui seria melhor a gente se dedicar a esse caminho ou aquele. Então, de uma maneira geral, a gente percebe que o papel do humano na relação com todas essas questões é um papel fundamental. E isso nos ajuda cada vez mais a refletir sobre o papel insubstituível dos professores nas escolas e dessa mediação mesmo, dessa ação humana para promover o desenvolvimento integral dos estudantes. Bom, por fim, tá, é possível perceber aqui pelo que eu busquei trazer para vocês, a importância e a relevância da tecnologia no desenvolvimento de estratégias, de recursos, de soluções voltadas para o desenvolvimento dos estudantes. Mas a gente sai de lá, né, de um evento como esse, com reflexões importantes. E para mim, uma das reflexões que mais me chama a atenção é a gente pensar como é que isso pode chegar a todos. Então, essa visão de equidade, sendo que a gente tem no país um desafio muito grande, né, de acesso, de como é que a gente leva a infraestrutura para todos os lugares do país. E, por um outro lado, essa questão ética, né? Então, eu saí de lá com esses dois pontos muito fortes, assim, para cada vez mais refletir sobre eles. Como é que a gente chega a todos e como é que a gente garante de forma ética que aquelas pessoas que tiverem acesso a essas tecnologias serão respeitadas e saberão como utilizar esses recursos de uma forma equilibrada, que garanta aprendizagens e não somente um encurtamento do tempo, né? Ah, eu tenho uma pergunta aqui, eu resolvo mais rapidamente. Não, como é que de forma ética eu consigo utilizar e também levar essas ações para um desenvolvimento que possa chegar a todos os estudantes. Então é isso, espero ter contribuído com essas reflexões e se ficou alguma dúvida, algo que você queira compartilhar, registra aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em continuar essa conversa por aí. Até mais, pessoal!